Mães de joelho, filhos de pé. Estamos retomando então nossa caminhada quaresmal nessa segunda-feira da terceira semana do tempo comum, querendo olhar para o Evangelho e para as leituras dessa segunda-feira e buscando a perseverança necessária para continuarmos firmes nesse caminho quaresmal. Lembrando que a terceira semana já nos aponta para a proximidade da Semana Santa, Semana Maior, e a grande pergunta que precisamos nos fazer é: como está o nosso caminho de conversão? E como permitimos que Deus cure profundamente a cada um de nós, que Jesus venha para nos resgatar profundamente, sobretudo naquela nossa lepra. A lepra, no Antigo Testamento, era sinônimo de várias doenças de pele e muito ligado à questão espiritual, porque era entendida como uma maldição, como fruto do pecado, como uma situação que exigia necessariamente segregação daqueles portadores da lepra. E é interessante notar o peso de tudo isso na vida de um leproso. Então se constituía colônias de leprosos e a vida era marcada pela exclusão. Na experiência de Betânia, há um forte indício de que em Betânia havia uma colônia de leprosos, e é interessante que Jesus gostava de estar com eles. A suposição através do Evangelho de Mateus de que Simão, o leproso, era marido de Marta, de Betânia. Mas são suposições exegéticas de estudo bíblico. O que realmente importa, e isso para a nossa mística em Betânia é importante, é que a lepra então é sinônimo, inclusive, de pecado. Então, ao começar essa segunda-feira olhando para a dimensão da lepra, queremos aprender com Jesus a entregar a Ele as nossas fragilidades, as nossas misérias, as nossas contradições, se quiser uma palavra forte, as nossas idiosincrasias, mas, sobretudo, os nossos pecados. Porque o catecismo lembra que não dá para negar a realidade do pecado. O pecado existe e o pecado está aí. Que negar não resolve o problema, pelo contrário, né? O pecado continua atuando e a desarticulação e a desarmonia trazida por ele também. Então, fato, somos pecadores. Eu sou pecador. Você é pecadora. Nós vivemos entre pecadores que precisam necessariamente de conversão. A boa notícia? Qual a boa notícia? Jesus diz: eu não vim para os sãos, mas para os doentes, para, para chamar os justos, mas vim chamar os pecadores. Então sinta-se acolhido, acolhida por Jesus. Esse é o foco dessa segunda-feira da terceira semana do tempo quaresmal. Vamos ao Evangelho? Tirado do Evangelho de São Lucas, no capítulo 4, dos versículos 24 a 30. Falo rapidamente do Evangelho e depois faço uma alusão à primeira leitura, que é linda, e convido você a mergulhar, sobretudo na mística da primeira leitura. Vamos lá. São Lucas, capítulo 4, de 24 a 30. Jesus, vindo a Nazaré, disse ao povo na sinagoga: em verdade, eu vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. De fato, eu vos digo, no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante 3 anos e 6 meses, e houve grande fome em toda a região, havia muitas viúvas em Israel. No entanto, a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a uma viúva que vivia em Serepta, em Sidônia.
E no tempo do profeta Eliseu, havia muitos leprosos em Israel. Contudo, nenhum deles foi curado, mas sim Naamã, o sírio. Quando ouviram as palavras de Jesus, todos na sinagoga ficaram furiosos. Levantaram-se e o expulsaram da cidade. Levaram-no até ao alto monte sobre o qual a cidade estava construída, com a intenção de lançá-lo no precipício. Jesus, porém, passando por meio deles, continuou o seu caminho. Palavra da salvação, palavras que salvam e nos renovam. Vejam que o foco da leitura é a rejeição, a dificuldade de acolher, de enxergar em Jesus aquele que vem como o Messias. E isso se dá junto do seu povo, em Nazaré, na sinagoga. Toda essa dificuldade, os que conheciam Jesus, os parentes e os próximos da aldeia de Nazaré, tinham dificuldade de reconhecer naquele filho de Maria, filho do carpinteiro José, o escolhido, o Messias, o enviado. Mas a liturgia de hoje nos faz olhar para a questão da lepra e eu quero enfatizar isso com você. Jesus retoma ali a questão do sírio Naamã, que foi o único curado da lepra, porque os outros não acreditavam, né? Jesus, a questão da incredulidade, do não acolher Jesus, não permite a cura da lepra. Então, ele cita a história de Naamã. Havia muitos leprosos em Israel, contudo nenhum deles foi curado, mas sim Naamã, o sírio. O sentido desse episódio é que Javé é um Deus universal que preside aos destinos, inclusive da Síria, como aos de Israel. E, ao mesmo tempo, aquele que se coloca à disposição de Deus, que se deixa curar, que se deixa tocar, tem a sua lepra curada. E tirada do segundo livro dos Reis, do capítulo 5, dos versículos de 1 a 15, narra aí então a cura do sírio Naamã. E é bonito porque eu vou ler só o iniciozinho para você se situar, que de fato há uma profunda conexão entre esse sírio, esse pagão, e a certeza de que a fé de Israel cura, de que o Deus de Israel cura, e é o que nós precisamos. Diz assim: naqueles dias, Naamã, general do exército do rei da Síria, era um homem muito estimado e considerado pelo seu senhor, pois foi por meio dele que o Senhor concedeu a vitória aos arameus. Mas esse homem valente, guerreiro, era leproso. Ora, um bando de arameus que tinha saído da Síria tinha levado cativo uma moça do país de Israel. Ela ficou ao serviço da mulher de Naamã. Então disse ela à sua senhora: se o meu senhor se apresentasse ao profeta que reside em Samaria, meu senhor se livraria da lepra de que padece. Naamã foi então informar o seu senhor. Uma moça do país de Israel disse isso e isso. Disse-lhe rei Ará: vai que eu enviarei uma carta ao rei de Israel. Naamã partiu, levando consigo 10 talentos de prata, 6.000 siclos de ouros, 10 mudas de roupa, e entregou ao rei de Israel com a carta que dizia: quando receberes esta carta, saberás que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures de sua lepra. O rei de Israel tinha lido a carta, rasgou suas vestes e disse: sou Deus, porventura, que possa dar a morte e a vida, para que este me mande um homem para curá-lo de lepra? Vê-se bem que ele busca pretexto contra mim. Quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado as vestes, mandou-lhes dizer: por que rasgaste tuas vestes? Que ele venha a mim, para que saiba que há um profeta em Israel. Então Naamã chegou com seus cavalos e carros, parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu mandou um mensageiro para dizer: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e tua carne será curada e ficarás limpo.
Naamã, irritado, foi-se embora, dizendo: Eu pensava que ele sairia para me receber e que de pé invocaria o nome do Senhor seu Deus, e que tocaria com a sua mão o lugar da lepra e me curaria. Será que os rios de Damasco, o Abanã e o Farfar não serão melhores que todas as águas de Israel, para eu me banhar nelas e ficar limpo? Deu meia volta e partiu indignado. Mas seus servos aproximaram-se dele e disseram: Senhor, se o profeta te mandasse fazer uma coisa difícil, não as teria feito? Quanto mais agora que ele te disse: Lava-te e ficarás limpo. Então ele desceu e mergulhou 7 vezes no Jordão, conforme o homem de Deus tinha mandado. E sua carne tornou-se semelhante à de uma criancinha. E ele ficou purado. Ele ficou purificado. Em seguida, voltou com toda a sua comitiva para junto do homem de Deus. Ao chegar, apresentou-se diante dele e disse: Agora estou convencido de outro, que não há outro Deus em toda a terra, senão o que há em Israel. Agora estou convencido de que não há outro Deus em toda a terra, senão o que há em Israel. Palavra do Senhor. Veja, eu acabei lendo o texto todo, obrigado. Desculpa, aliás, me empolguei. Mas veja, é bonita a história. Te poupo de ler, né? Pelo contrário, que você possa ouvir e rezar. O relato é bonito exatamente por isso, porque vai provando a resistência humana em acolher aquilo que vem de Deus para ter a sua lepra curada. Isso acontece conosco, a gente vai criando resistência, dando desculpa, inventando jeitos, ao invés de dar um sim, dá um nim, que é uma mistura de sim com não, fala que vai e não vai, diz que quer e não quer, sabe, faz promessa e não cumpre, vai. E outra coisa, e não vai trabalhando profundo da sua conversão. Então, as leituras de hoje dizem isso, toda a resistência a Deus, todos os preconceitos, todas as dificuldades que nós nos impomos, todo o apego a ritos, todo o apego à posição social, todo o apego a poder, dinheiro, bens materiais, todo o fechamento do coração, toda a dureza, sabe? Toda a falta de humildade, de simplicidade, sabe? De escuta, de ouvir. Veja que os servos disseram: Senhor, se o profeta tivesse pedido uma coisa difícil, você não faria? Então por que que não vai lá e faz a fácil, gente? Ir lá e entrar. É a mesma coisa. Deus olha para nós, pede arrependimento, diz: vai para a confissão, procura um sacerdote, limpa esse coração, sabe? Não se agarra ao passado, perdoa, declara perdão, não importa o que tenham feito, faça ou farão contra você. Importa que você tenha o coração puro, o coração limpo, o coração desapegado, o coração não amarrado a essas coisas que vão nos prejudicando e que, na maioria das vezes, são fonte de tantas doenças psicossomáticas que atraem tanto mal para a nossa vida. Pronto, falei muito. Mas quero chamar a sua atenção hoje, que seja um dia de você olhar para a sua vida, para as suas lepras e ir ao encontro daquele que pode curar. E se o Senhor te pedir, vai lá e faça. Se o Senhor te pedir, procure um sacerdote, vai lá e faça. Se o Senhor te pedir, faça penitência, vai lá e faça. Se o Senhor te pedir, reze, vai lá e reze. Simples assim. Eu sou o Padre Vicente, da comunidade Betânia, diretor espiritual das Mães que Oram pelos Filhos em Santa Catarina, e hoje rezo por você, que pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, os arcanjos Miguel, Gabriel e Rafael, e também do servo de Deus Padre Léo, desça sobre você a bênção desse Deus nesse início de semana. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Fique na paz e até amanhã.